Isso. Até uma coisa que eu sempre achei interessante, que às vezes eu via os filmes, mesmo de pequeno eu via lá. Eu me perguntava, aqueles filmes franceses, ingleses e tal, pra que ia aquele bendito daquele cara com um tamborzinho na frente? Mas é tocando, verdade, ele ia mesmo? é verdade. Ele ia tocando o tamborzinho, ele falava que dava ritmo pro cara marchar. Meu Deus do céu. Meu amigo, isso é idiota. Aquele cara ia morrer. Porque pra que você vai o tamborzinho? E aí você tem aquela coisa da guerra, naquela época, que era assim: você não mata os comandantes. Você pode matar os outros. Os comandantes, não. O comandante era o pego, você era comandante do outro exército, eu pegava você tinha uma certa regalia. Ora, estrategicamente, você tinha que mandar matar quem? Mata os comandantes, que a turma fica sem saber como se direciona. O Patriota, lá do Mel Gibson na época, ele usa um termo exatamente isso. Então os caras, como você vai contra isso? Peraí. E o povo realmente não percebe isso. Que na hora você é massa de manobra. É verdade. Se o povo percebesse que ele é massa de manobra, fala, peraí, não, meu amigo, vamos fazer o correto? Você quer duelar? Então pega você que é o comandante, vai com o outro comandante. Mas não se faz isso, lógico. Mas era uma coisa que a gente está falando de estratégia, que nem o professor Walter falou, o cara estava de vermelho. Agora não, o americano aprendeu isso depois, né? Que ele vai para o meio do deserto e coloca. E o americano aprendeu muito também na guerra do Vietnã. Os Vietcongs baixos, altura e estatura baixa, eles faziam túneis de baixo e esperava às vezes dias o americano passar. O americano passava por cima, ele saía, metralhava todo mundo. E o americano não pode usar, sabe o quê? Tanque. É a mesma coisa, tanque de guerra que o americano queria. É a mesma coisa que você falar aqui. Às vezes o pessoal fala, se os Estados Unidos quiser invade o Brasil, manda ele invadir a Amazônia, você leva meia dúzia de índios que estão no exército brasileiro e fala, vai lá e acaba com o batalhão. Eles vão fazer isso. É que nem teve no Vietcong, né? Sim, foi exatamente eles saíam dos buracos lá. Saíam dos buracos, ficavam dias. Não, porque eles sabem os lugares. Né? Tanto que usaram não tecnologia os americanos tecnologia das folhagens, que usaram agentes desfolhantes, né? Agentes desfolhantes para aparecer. Hoje já tem a tecnologia americana de você fazer a camuflagem, né? Então você camuflagem. Mas a camuflagem virtual, né? Você tem uma roupa que eles camuflam você virtualmente. Então, quer dizer, a tecnologia está tão acima, a gente nem imagina que chega para de verdade, a gente chega para nós uma parte disso, né? Sim. Então, como é que está lá fora? Eu queria somente fazer um comentário a respeito da Operação Barbarossa. Isso. Barbarossa, né? Então, a Alemanha entra com tudo. E a Alemanha vai de maneira avassaladora entrando. Vai entrando de maneira avassaladora, dominando os vilarejos, etc., matando. Aquela altura diz assim, vai chegar no Kremlin lá de maneira... Não vão conseguir. Só que tem um detalhe importante que aconteceu. E se tivessem lido a história de Napoleão, talvez... É porque o Napoleão fez um erro crucial, né? Que acabou com ele, né? Foram avançando, só que duas coisas aconteceram. Uma estação de chuvas muito forte e uma estação climática de inverno também fora do comum. E detonaram todos os alemães. Os alemães estão acostumados com o frio, mas não com aquele tanto frio daquele lá. E as armas não estavam preparadas para... Você pode ver, tem uma série na internet chamada Os Soldados de Hitler. Então, entrevistas feitas com soldados que estiveram na época lá. Nossa. Então, é assim, eles chegam a um determinado momento que a lama era tanta que as lagartas dos tanques já não conseguiam dar conta. Eles tinham que empurrar. Os soldados tinham que empurrar. Empurrar tanque de guerra? Você o filme, pode ver o filme, é uma coisa impressionante, né? E quando vem a neve, então, os soldados dizem, a gente apertava o gatilho quebrava. Porque o ferro no aço já não aguentava o frio. Ele trincava. Nossa. Então as armas foram para o brejo, né? Congelava o óleo, a gasolina, tudo. Né? E mais outra coisa. Não tinha comida também. Não tinha comida, porque o sistema de manutenção falhou. Então os nazistas tiveram que retardar a chegada a Moscou. E quanto mais retardava, mais o inverno vinha. Não é verdade? Imagina os caras, né? Outra coisa também. Doenças, piolhos. Não tinha banho, não tomava banho, ficavam naquela imundície. Aí os piolhos vinham, transmitiam doença. Foi uma coisa bárbara. Os alemães sofreram pra caramba. Os soldados, aqueles que foram com toda aquela... O Hitler, toda circunstância. Acho que naquela... Você viu o cara, como é? Na hora diz assim, pô, mas o que eu estou fazendo aqui, né?
Pois é. E não foi só um que pensou nisso, né? São Na verdade, centenas de o que eu milhares. estou fazendo aqui? Então, uma coisa bárbara. Uma coisa que ninguém vê esses filmes, é uma coisa. Os alemães chegaram a 15 quilômetros do centro de Moscou. Putz, 15 pertíssimo, quilômetros. pertíssimo. Chegaram a invadir estações de ônibus, na periferia E por de que não Moscou. continuaram? O que Porque pediu? não. Bom, daí eles estavam enfraquecidos, vieram As tropas russas, né? russas, e principalmente gente que tinha muita ligação com a neve, né? Que já dominava Da a situação Sibéria, local, né? eles vinham de esqui, né? Né? Vinham de esqui, então foi uma coisa bárbara. Os alemães foram massacrados. Acabaram mesmo. Chega um momento que eles dizem, não dá mais para ir, então tem que voltar. Aí, evidentemente, os comandantes telegrafavam por Hitler, né? Rádio, etc. Olha, muitos diziam, recomendamos a capitulação, parar por aqui. E o Hitler diz, não, avança até a morte. Tem que avançar. Morro, mas não E aí retroceder. que tá? Como é que tá? Ele também é responsável por um karma não só dos judeus que ele matou, e Não, dos, pois é, dos isso aí. ciganos e tal, Pois mas é. de toda aquela tropa germânica, né? Que Também, ele você viu, comandou. ele trouxe um sofrimento para a Alemanha. Gigantesco. Então, o sofrimento não foi da humanidade. É da humanidade, porque até a raça dele mesmo foi escravizada. Aí sofreu africano, as tribos, sofreu italiano. O italiano foi uma coisa bárbara, o sofrimento da Itália foi uma coisa bárbara. Que quase não se fala muito, né? Quase- Se fala de é Mussolini, bárbara. mas se conta muito pouco do que Quando acontecia. E de Mussolini? Quando você os vai ter americanos Mussolini? entraram na Itália, foram recebidos com palmas, né? Mas tem a guerra, conforme o nosso mestre diz, é a maior das imoralidades. Eu acho a maior imbecilidade que existe. né? Você A matar maior o das outro, nosso método é a maior das imoralidades. E evidentemente, agora não me lembro o nome do cidadão lá dos Estados Unidos, disse assim: numa guerra, a primeira coisa que desaparece é a verdade. É a verdade, não tem. A verdade desaparece. O mundo mente. Aliás, aqui o Goebbels, né? O Goebbels, dizia o Joseph Goebbels, que é o ministro da comunicação, ministro da propaganda Da propaganda. de Hitler, ele falava o seguinte: isso eu não estou inventando, tem aí, pode ver na internet, ele falando e traduzido embaixo. Ele diz assim: você fala uma verdade, uma mentira repetidamente, Então é uma verdade. que ela vai se tornar uma verdade. Você vai repetindo. Isso se usa na política até hoje. Até No nosso hoje, país, até né? hoje. Até O hoje. que mais a política faz é mente. Não, nos Estados Unidos, no Brasil não, no mundo inteiro. O político inteiro. mente, porque E um um E outro. quem mente? Um marqueteiro. Marqueteiro político é mentira. Você sabe que uma vez eu falei para verdade. eu queria fazer um programa exatamente sobre a profundidade das coisas, porque quando você se aprofunda em cada tema que você for falar, todo ele é mentiroso. Todo ele mentiroso. Não tem nada de verdade em cada Não tema que tem. você for estudar, não tem. Não tem. Isso assim, não é só histórico, isso aí é sociólogo, psicológico, tudo aquilo que você for se aprofundar, aquilo que você conhece como Existe- verdade, você quebra aquilo. Nós podemos até fazer depois, com o tempo, que existe um psicólogo americano, agora esqueci o nome dele, ele desenvolveu uma tese na universidade dizendo que tudo que nós vivemos no mundo é mentira. E nós, a Maia. O nosso mundo é a Maia. O nosso universo é maiávico. E eu achei interessante que ele é do ramo, viu? Então ele não fala Maia, ele fala mentira. Então ele tece uma série de considerações e foi aceito pela universidade essa tese dele. Então, mas é um assunto muito interessante. Mas você pega, só um parênteses, você pega a propaganda de qualquer coisa na televisão, você pega o tema é bonitinho, é gostoso, é saboroso, mas aquilo faz um mal nocivo para a tua saúde. Se mata em pouco tempo. E você compra Fred, aquilo, né? a ciência mente. Sim. Ela usa mentira. A ciência. A vacina é uma mentira. É, vacina. Não é mentira? A indústria farmacêutica Não. ganha com a sua Como é doença, que não com a funciona a sua vacina? Você pega uma mentira. Você pega o Atenuado, você pega um germe atenuado e injeta. Um germe que não vai propagar doença, mas o sistema imunitário vai responder. O sistema imunitário é enganado. É enganado, já é mentiroso. Uma boa mentira, né? Então o sistema imunitário, com a vacina, ele diz assim: estamos sendo invadidos. Mas aqui nada, está sendo invadido só pelo antígeno. Ele vai produzir anticorpo. Então a ciência usa a mentira para produzir. É tudo, é mentira. Então você vê que o bem e o mal, a gente não pode. Por isso que o bem e o mal é uma coisa muito difícil, né? Porque a mentira tem o lado benéfico também. A ciência usa muito a mentira. Sabe uma coisa que o pessoal gosta de fazer? Não pensar nessa história do bem e do mal, porque eles fazem assim, eles acham que é o que você falou, define bem, olhando de baixo para cima. Então eles acham que quando chegar aqui no espírito, em Deus, lá em cima você tem bem e mal. E que você lá em cima, você pode mudar o bem e mal.
Lá em cima não tem essa história de bem e mal. Não tem, não é tem. aqui. É Se aqui. Deus quer fazer alguma mudança, ele tem que fazer aqui que é pular. Exato, Aqui você é exatamente, bom, exatamente. você pode pular do mal, e se você é mal, pular do bem. O que o bem ganha? O bem ganha muito quando alguém do mal vem pro lado do bem e vice-versa. Exato. Quando alguém do bem vai pro lado do mal. Então aqui você pode decidir, aqui você pode fazer tudo. E ninguém vê. Então todo mundo gosta de olhar de baixo para cima e olhar e falar, não, é assim, é tudo bonitinho, tal, tal. Então fulano é mal. Então colocou-se na propaganda que assim, não se fala dos horrores que se comete de um lado da guerra. Sim, aquela história. Exatamente. O rei é tal, o rei ganhou, nossa, viva o rei. Não é bem assim. Tem Se todo você outro for ver lado, no né? contexto Tem de todo outro tudo lado. que foi feito, sempre dos dois lados. Na guerra, vai todo mundo pela dor. Sofreu lá, sofreu aqui no Brasil, se sofreu. Minha avó chegou a fazer pão de macarrão. Minha avó fazia pão de macarrão. Eita. Na época da guerra, que tinha que tal, você tinha que dar ouro, todo mundo. Então muita gente se aproveitou. E gerou um cara. E você sabe que tem uma história no Brasil que não se conta também, que é a Revolução. Tem uma história sobre a guerra num período brasileiro que não se conta também direito, né? Tem muita coisa no Brasil que é. Isso, senão a gente vai acabar indo para outros caminhos aí. Não, vai sair a fora. história do Brasil precisa ser reescrita. A Precisa ser reescrita. Revolução Paulista, inclusive, Tudo uma precisa história ser aí que não se conta também. Bom, agora eu quero dizer, então estamos falando do. Evidentemente os russos, os alemães foram recuando, né? Eles, não tem mais jeito, foram recuando, aí passaram a se defender, voltaram para a Alemanha, né? Aí teve aquele 45, evidentemente. Não, mas você não contou, você não falou sobre o Mussolini, por exemplo. Estou interessado em saber um pouco mais sobre o Na Itália, não, Mussolini. Mussolini na Itália. Não, na verdade, inicialmente o Mussolini era bem aceito, né? O pessoal estava entusiasmado, depois foi caindo a ficha, né? Tanto que Mussolini. Quem era o aí perceberam que não era bem assim, aí mataram e penduraram ele nessa Ele e mais outros, né? Mas é o final, né, de todo sujeito que vem. E ele era. Que mente, ele vai mentindo, de vez em quando. Aí não, chega uma hora que a mentira Acaba tem sendo perna revelada. curta. Como se Ele era o canal de quem? Hã? Tamerlão. Tamerlão. E sabe para o pessoal se ligar quem era quem? Tamerlão era quem? É um daqueles grandes da antiguidade, aqueles tiranos, né, que saíam fazendo conquistas, etc., né, e matando gente, como o Átila, né, o Juno. Gengis Khan. O Átila é o rei dos Junos, né? Flagelo da humanidade era chamado. Então era um ser, só para o pessoal também entender, eu era um aprendi potencial. Eu aprendi na escola isso, não sei se é verdade, talvez seja uma imagem fictícia, né? Para enfatizar a malignidade do Gengis Khan, do Átila, que ele jogava sal na terra para não crescer mais nada. Claro, isso também é talvez um folclore, né? Um folclore, né? Como também o Mar Vermelho é um folclore, depois nós vamos entrar. Isso é outra história também. Mas houve um recuo das forças germânicas, né, para proteger, evidentemente, o que restava lá. Né? A gente ainda não falou sobre o próprio Getúlio Vargas no Brasil, nessa mesma época. Exatamente. Todos esses outros... Agora, veja bem, tem o lado dos aliados também, que hoje se critica. Existia uma cidade, se meu nome é Dresden. Você não me fala. Ela foi bombardeada pelas forças inglesas e americanas, né? Um durante o dia, outro durante a noite, e não sobrou Acabou, nada. né? Acabou tudo. Né? Dresden. Se não me engano, era Dresden. Me desculpe os internados, você está me falando que eu não. Mas não é Dresden. Só que Dresden era uma cidade cultural. Não tinha nada de fábrica. Não tinha por que bombardear a cidade. Tinha. Ele tinha museus, tinha etc. Chamado Fogo Amigo, que aí será que foi aí que criaram a história do Fogo Amigo, né? Não, na Alemanha, Dresden, né? Então era uma cidade. Então as pessoas hoje perguntam, mas por que bombardear Dresden, não fábricas, né? População civil? Então, existem relatos, são relatos históricos, existem. Aí os historiadores precisam ir a fundo para constatar. Eu não estou dizendo que é verdade, estou dizendo que existem relatos. Há uma possibilidade desses outros aliados aí fazerem um genocídio intenso. Existe até um relato que o povo se reuniu numa praça muito grande de Dresden e vieram os bombardeiros e bombardearam assim mesmo, de velhos, crianças, etc. Quer dizer, a guerra é brutal de qualquer lado, né? É insana. É insana. A guerra é guerra. Mas, evidentemente, então, o 45, no bunker, né? Estava no bunker, né? Aliás, um filme muito bom é aquele, né? Os últimos... A queda, né? Do Hitler. Tem filmes muito bons. Muito interessante. Eu gosto daquele filme. Ela serve de brincadeira, né? Quando você quer criticar alguma coisa, depois o Hitler lá falando. A gente tem uns filmes muito bons nessa época, que você vê a Lista de Schindler, que ganhou o prêmio, né? Você tem o Pianista, também, que conta a história do cara que era judeu, que era pianista, que se salvou, que tocava e ficou
escondido e alimentado por um nazista, né? É verdade. Tem outros filmes muito bons dessa... Evidentemente são forças lunares, Atlantes, né, que se interchocavam por forças lunares evolutivas. Né? Agora, evidentemente, nós devemos assim dizer que a luta de classes é uma ignorância muito grande. Luta de classes ou luta de classes? Ideológica, luta entre raças. Isso realmente é uma ignorância muito grande, não pode ser feito. E existem ideologias que praticam isso. Né? Ah, sim, sim. Eu não vou citar. Existem, aí muda o tema do foco, né? Do foco. Conversa, né? Existem ideologias várias, não só o nazismo, mas outras, que pregam a luta de classes. Eu quero somente dizer para o internauta o seguinte: nós temos um sistema de governo no futuro chamado sinarquia. Que é um governo perfeito, né? É um governo que não é luta de classe, é justamente a cooperação entre as classes. Então, para os internautas, a sinarquia é uma luta é um processo de desenvolvimento solar. Mas isso já vai lá em... Não, isso lá para diante. Aí é um assunto muito longo para ver as consequências. Mas temos esse projeto da sinarquia. E tudo aquilo que provoca a luta entre classes não é sinárquico, é caótico. Aí. Bom, como nós estamos falando, veja bem, estamos falando que o regime de luta entre classes é o caótico, né? Diferentemente do projetado pela lei, que é justamente a instalação da sinarquia. Mas nós temos muitos pensadores, são denominados filósofos, mas não são. Veja bem, muitos pensadores são denominados filósofos, mas não são. É isso? E por quê? Como é que nós podemos distinguir realmente um filósofo? Voltamos a Pitágoras, né? Filo, sofos. Sofos, sabedoria. Filo, aquele que tem ligação, tem tendência para a filosofia. Então, ele diz assim, o filósofo é aquele que ama a sabedoria, é o amante da sabedoria. Não é aquele que sabe muito, é o amante da sabedoria. É o amante da sabedoria. É interessante essa definição. Evidentemente, veja bem, vamos dizer o seguinte, o filósofo que prega a luta entre classes, a guerra, a destruição, ele não pode... Que não tem nada de filósofo, né? Ele não tem nada de filósofo, ele está cheio de gente assim. Tá. Você pega Engels, pega uma série de filósofos, eles pregam justamente a luta dentro de uma sociedade, etc. Né? Aí que está, é diferente de uma oposição. É diferente. Então, eles pregam a luta de forma armada, inclusive. Né? Então, evidentemente, não posso classificar uma pessoa dessa como filósofo. Agora, você pega Platão, Aristóteles, eles são construtivos. Eles pensam de maneira construtiva. Né? Então, isso é muito importante, essa coisa. Né? Exatamente, eu acho que é importante. Essa definição do que é a filosofia em si, né? A filosofia. Né? E o que é o filósofo. Né? Evidentemente, nós estamos falando aqui sobre a raça ariana. A raça ariana não é essa que o Reiter falava. Né? Qual que era a raça ariana? A raça ariana é vinda ela proveio de Atlântida, mas realmente é o mundo todo hoje. É a nossa raça ariana. Que veio exatamente na época do Noé, não é? Exatamente, Noé. Ela veio, aí se dividiu em várias sub-raças, das quais chegamos na quinta sub-raça teutônica, não é isso? E ela, evidentemente, ela caracteriza a humanidade de hoje. Caracteriza. Agora, vamos pensar bem, para finalizar esse assunto aqui, da questão do corrente lunar e corrente lunar, não é isso? Solar e lunar. Corrente solar e lunar, né? Nós dizemos o seguinte, o Hitler falava o seguinte, que o ariano era um sujeito loiro de olho azul. Eu não estou mentindo, faz parte. Então, ele até dizia assim, não se pode confiar em quem não seja loiro e não tenha olho azul. Isso é a técnica degenerada do Hitler. Do Hitler, a raça ariana. A raça ariana não é isso. É a raça ariana. Uma vez eu dando aula, a gente sabe que a raça lemuriana tinha a pele escura, a raça atlântica tinha a pele amarela e a raça ariana tem a pele branca. E sem falar que tem cada sete sub-raça com cores diferentes. Exatamente. Né? Então, um aluno, durante uma aula, já há muitos anos, ele perguntou assim, disse para mim, então, Walter, os africanos são lemurianos? Eu disse, não, são arianos. Isso é importante entender. É, porque está no momento, é o momento contexto agora, atual. Né? Veja bem, isso é muito importante para encerrar esse assunto. A raça lemuriana fisicamente sumiu. A raça atlântica fisicamente sumiu. A raça atlântica fisicamente sumiu. Mas o conteúdo de consciência continua. É isso? Tanto que o mestre diz, raça é estado de consciência.
não é aparência Então, física. é isso que é legal. Isso é muito importante. Inclusive. Raça, estado de De consciência. consciência. Então eu posso ter um lemuriano loirinho de olho azul. E posso ter um africano com consciência ariana. Então a aparência não tem a menor importância. Então é importante saber. Agora, evidentemente, existe um contingente da humanidade, independentemente da aparência, que continua com uma consciência lemuriana. Qual é a consciência lemuriana? Práticas astrais, atitudes anti-evolutivas. Inclusive, isso é uma coisa importante que ele falou, porque é o seguinte, você pega hoje em dia na música brasileira, inclusive, né, o que se mais prega, o que se mais vende aí, é exatamente o chakra, a exibição do chakra sexual, né? Perfeito, exatamente. Que é lemuriano. É lemuriano. Que é uma característica prática, lemuriana. que não é... Ninguém pode concordar com uma coisa dessa. Que isso aí, o que a gente quer dizer em outras palavras? A gente está conseguindo estimular a sexualidade. A sexualidade degenerada. Degenerada através de ritmos exatamente brasileiros mesmo. Perfeito. E também deixar bem claro que os regimes autoritários têm aspecto semelhante à religião. Fé cega e situação de medo e terror. É isso mesmo. Então, tem muito. Isso caracterizou muito, evidentemente, a questão do nazismo. Né? Você não vai esquecer de falar do Rocha de Luna, não. Você falou uma coisa importante. Vejam, aqui, evidentemente, podemos falar sobre a influência dos capitalistas no processo da Alemanha, etc. Mas uma coisa interessante dizer o seguinte, olha, o primeiro Reich foi, a grande figura foi Frederico Barbarossa, Santo Império Romano Germânico, a partir do ano 800, e durou 1000 anos. E o segundo Reich, 1871. São os Kaiser, se destacou Otto von Bismarck. Né? E o terceiro Reich, que se diz, né, que ele pretendia formar o terceiro Reich, justamente, que duraria 1000 anos. Né? Também, né? Isso é uma questão do... Agora, o interessante também, desse lado oculto, interessante do Hitler, né, ele queria deixar uma Alemanha que durasse 1000 anos e deixasse vestígios arqueológicos semelhantes à Grécia. Então ele dizia o seguinte, olha, daqui a 1000 anos nós não vamos, evidentemente toda a civilização some um dia, né? Mas daqui a 1000 anos, 2000 anos, vão pesquisar os destroços da Alemanha e vão encontrar aqui, evidentemente, construções maravilhosas do tipo da Grécia, etc. Ele tinha essa megalomania. Walter, se você pega as fotos antigas da Alemanha antes da guerra, você viu que coisas lindas que eram. Exatamente. Mais, né? E ele, por exemplo, o Hitler perseguia a arte moderna, né? Essas artes modernas revolucionárias ele não queria. Sabe? É mesmo? Então, os museus germânicos, tudo estátuas, corpos esculturais, né? Do tipo que se vê na Grécia. Né? Isso, tipo padrão grego. Padrão grego, então padrão ariano, corpos esculturais bonitos, né? Bem desenvolvidos, totalmente etc. proporcional. É proporcional, então justamente interessante que o sonho nazista tinha relação com a beleza e a estética, mais alemã. E o sonho da filosofia transcendental é a beleza estética para a humanidade. Tinha essa filosofia? Tinha essa filosofia. Para a humanidade, por isso que Tinha beleza estética para a raça alemã. Uma raça linda. Então, mas a única raça, não vai ter cor nenhuma, só a cor branca mesmo. Pois é, isso eu quero dizer, porque o sentido oculto do Hitler era degenerado, porque ele pretendia fazer da raça ariana um padrão de beleza estética. E único. Único. Só os alemães. Né? Mas o verdadeiro caminho da humanidade é produzir uma beleza estética e ética, estética e física para a raça humana. E ninguém vai ficar fora disso. Né? Todo ser humano vai fazer parte disso. Vai ser uma raça universal. Uma raça cósmica e universal. Uhum. Uma outra coisa também, veja bem, agora, para encerrar esse assunto, ele pretendia criar a Germânia, a capital do Império Germânico, né, do mundo inteiro. A Germânia era o capital do mundo inteiro. Aí que entra... Então o governo único... Aí entra o Albert Speer, que foi o arquiteto dele. Então eles passavam horas e horas fazendo na maquete da Germânia, né, fazendo umas coisas assim. Então o Hitler dizia assim, anualmente todos os governantes do povo inteiro devem vir à Germânia e prestar homenagem aos arianos. Na verdade, interessante que nós podemos fazer um paralelo
Ele não conseguiu fazer a Germânia, mas existe Brasília. Sim. E pela filosofia transcendental, Brasília, obra de Juscelino Kubitschek, não é isso? Que é um grande nome, né? Um grande nome, um ser, magnitude, né? Obra de Juscelino, não é isso? Ele, Brasília, por mais incrível que pareça, deverá ser a capital, uma das grandes decisões internacionais serão tomadas no futuro. É mesmo, Claro, Brasília. Será o palco das grandes decisões internacionais. Porque isso aqui vai ser o berço da civilização berço, da nova claro, era, porque aqui no Brasil está surgindo. A raça ariana, ela está se degradando, porque ela vai sumir. Ela vai desaparecer. Assim como a Lemuriana surgiu, desapareceu, a Atlântida e as outras, Hiperbórea e a Atântida surgiram, desapareceram, a raça ariana também vai surgir, não é eterna, ela vai surgir, ela vai ter que desaparecer para surgir outras possibilidades. E justamente a contemporaneidade, não é isso? A raça lemuriana desapareceu debaixo das águas, do fogo. Do fogo. A raça Atlante pelas águas. Eu pergunto, como é que some a raça ariana? Essa é a pergunta. E nós estamos presenciando isso dia a dia. Fogo e água. A queda das instituições. Financeiras? Tudo. Vai ruir tudo. Tudo que é financeiro. Ruir tudo. Fim de ciclo. Gasto apodrecido. Então essa é a forma de... Isso aí. Então nós estamos vendo o ruir. Não, mas o ruir de toda a estrutura. E isso é inevitável, porque está velho. Sim, mas para você construir uma nova filosofia, uma nova mentalidade de uma nova era, por exemplo? Pois isso é a coisa. Nós vivemos hoje, falando de contemporaneidade, né, um grande embate entre forças lunares e solares, em todos os continentes. Assim, a gente abre o jornal e vê. É verdade. Estado Islâmico, não sei o que lá. Na América do Sul, uma série de embates. Né? O embate não é entre ideologias simplesmente, embate entre forças lunares e solares. Isso vai ser catastrófico para a humanidade. Catastrófico, porque vai minando a estrutura do nosso sistema. Walter, se você fizer um apanhado geral, grande, você tem aí uma história assim, muito extensa. Você pode falar sobre alimentação escassa. Tudo. E degenerada. Né? Exatamente. A gente sempre fala sobre isso. A mentalidade que a gente fala, quanto mais a gente avança na filosofia e na tecnologia, mais a gente fica demente em situações tão cotidianas e contemporâneas. Quer dizer, a gente parece que está um embate energético muito grande, muito intenso e irracional. Hoje o desenvolvimento é no Ocidente. Nós começamos a falar Ocidente Lux. A luz está no Ocidente. Era do Oriente, agora a luz está no Ocidente. E o Ocidente, bem para o Ocidente, que é o Brasil, América do Sul. Perfeito? Mas este Ocidente, ele tem uma base. Ele foi construído por uma base, isso é muito importante. E essa base, as forças lunares tentam destruir. Já estamos falando, o mundo oculto degenerado tenta destruir essas bases. Quais são essas bases do mundo moderno? A tradição judaica cristã, o pensamento grego e o direito romano. Essa é a sustentação do mundo ocidental. São os pilares, né? Os pilares, veja bem. A religião judaico-cristã, isso não é o judaico, vem do Egito, né? O Egito, Moisés traz, depois Jesus, né? Vem toda essa cultura toda, né? Aí, Cavaleiros Templários, grandes navegações, uma cultura extraordinária. Depois, Grécia, dando a cultura do saber e da verdade, né? O saber e da verdade. E o direito romano. Roma nos deu o direito romano. Além do direito romano, a estrutura da família. O grande legado de Roma, justamente, é o direito e a família. E é justamente as forças lunares batem nesse ponto. A destruição do direito, né? A destruição da família, a destruição da verdade. É engraçado, está batendo de frente. Pregando a mentira. E a destruição da religião, que está acontecendo também. A religião está desmoronando, né? Quer dizer, o projeto religioso, vamos dizer assim, temporal, né? Temporal. Mas, evidentemente, você vai dizer o seguinte: essas lutas estão acontecendo entre forças lunares e solares. E quem vai decidir isso, né? Pois é. Quem vai decidir? É um grande embate esse. Quem vai decidir esse embate? Isso eu ponho diretamente no Facebook, né, falo no lugar, né? A decisão deste embate não vai ser feito
nesse embate fratricida, vai ser desenvolvido através de uma reconstrução de todo esse processo. Então, uma reconstrução. O professor Ademar Ramos, acho que você deve ter acompanhado. Ele Sim. falava, né, que a gente tem que diminuir um pouco mais a polaridade do mal nesse momento da era de ouro, né? Então vai regredir um pouco mais essa intensidade energética. E para futuramente depois isso ser trabalhado na frente de uma outra forma, tem que sempre contrabalancear, né? O momento agora está muito intenso do outro lado. Perfeito. Lado, né, energético. Agora veja bem, Fred, pelo lado transcendental, quem vai resolver essa reconstrução pela contemporaneidade? Os partidos? A população? Os políticos? Não. Não. Uma elite. É uma elite? Uma elite. Não é uma elite física, uma elite financeira, não, uma elite espiritual. Uma elite espiritual. E essa elite são poucos milhares de pessoas no mundo, talvez milhões, alguns milhões de pessoas no mundo, mas essa elite justamente que vai resolver essa questão dessa reformulação da sociedade. Com força para a implementação. E tanto que muitos estudiosos veem hoje que existem crianças nascendo com uma capacidade de entendimento superior. Sim. As crianças índigo, etc. Isso não é por acaso, não é por acaso. Sim, não é mesmo. Não é por acaso. A lei vai jogando esses elementos, perfeito? Justamente, e também a reconstrução. Nós estamos na quinta subraça teutônica. Aqui no Brasil existem mais duas subraças surgindo lentamente. Já uma estamos vivendo já, que é bimânica. Bimânica, e ata bimânica, isso vai surgindo, né? E até na HPB falava isso de maneira mais velada, né? Mas na doutrina secreta ela fala isso, ela escreve que no futuro surgiriam crianças meio estranhas, né? Estranhas, de um comportamento meio esquisito, né? Então, não é estranho, esquisito, é um comportamento de futuro, né? Uma nova dimensão do entendimento. Isso está acontecendo, realmente está acontecendo. E é essa elite que vai realmente produzir a transformação da sociedade. Eu falo com o Orlando sobre isso. Agora tem uma outra consequência também. Pode falar, por favor. Tá, eu só vou complementar. Não vou esquecer essa consequência. Tem uma consequência que eu não posso esquecer. Então você já vai completar. Eu estava falando para o Orlando que acho muito importante, assim, a gente hoje discute esses problemas graves que nós vivemos aí, sobre não só de relacionamento entre os casais ou entre as pessoas, o problema da alimentação, a falta d'água, o calor excessivo no planeta, quer dizer, um monte de coisa acontecendo simultaneamente, mas eu acho que são os índigos e os cristãos que vão ter assim, combustível, inteligência, argumentação para resolver reconstruir. E para reconstruir e resolver, né? Uma coisa que aos nossos olhos está perdida, quer dizer, está difícil, assim, em grande escala de conseguir ser resolvido. Agora falando que o fecho desse raciocínio, existe um fecho desse raciocínio. Eu pego lá, utilizando o fundamento judaico-cristão, eu pego Jesus. Jesus dizia assim, olha, não adianta pôr remendo novo em pano velho. Não é verdade? Isso é antigo, pô. Ele dizia, não adianta, você tem uma roupa velha, você põe um remendo, sabe que o remendo vai furar novamente. Vai. Ele dizia assim, não adianta você fazer um vinho novo e colocar num recipiente, aquela pele de carneiro que eles usavam, que já esteja usado, porque o vinho vai azedar, vai virar vinagre. Né? Isso é verdade mesmo. Então você tem que guardar o vinho novo em, tem um nome específico lá que eu esqueci, né? Num recipiente adequado para conservar aquele vinho. Então não adianta. Então, hoje, esse processo de degeneração da sociedade não se trata de consertar, remendar. Não dá, é reconstruir. Reconstruir mesmo, né? Agora tem uma outra coisa também, fechando esse contexto pelo lado transcendental, na verdade. Você vai dizer assim, como é que faz? Se a humanidade não tem conserto, o que a lei vai fazer? É uma boa pergunta. Né? Não dá para consertar. Você não pode pegar algo que não tem, você vai tentar fazer o quê? Né? Pelo menos de maneira mais rápida, em mil anos, não dá. Então, a lei, evidentemente, tem um método, que isso é conhecido, os juízos. Né? Os juízos parciais e os juízos integrais. E nós estamos passando por um juízo. Então, esse juízo... Um julgamento. Então, isso implica em final físico. Final de ciclo com julgamento. Então, final físico dessas pessoas, né? Final físico, não. É o seguinte, a situação é o seguinte, a humanidade tem aquele desafio de ir para frente ou regredir. Evidentemente, uma elite, um grupo vai para frente, passa para um novo estágio, uma nova civilização, e outro grupo não vai ter condições.
Então como é que faz? Então entra o julgamento. E aí ninguém sabe como é que vai ser essa Não. trama, né? Dessa... Aí a lei, evidentemente, tem o processo reencarnatório, né? Então, existe um princípio básico na Terra, é o seguinte: quem não estiver em condições de viver uma nova civilização, não reencarna mais na Terra. Na Terra, então. Na Terra. É porque não tem sentido mesmo, né? Porque já está num outro período, já está no outro momento. Está no outro período, então o que acontece? O joio e o trigo, né? Aliás, Jesus falava sobre isso, né? O joio e o trigo. Então, na verdade, nós estamos passando progressivamente por essa separação. Então, E tem a ver com Ecóboros, tudo isso, não? isso são ideias, né? São ideias que se tem, né, do planeta, etc. Né? Uhum. Na verdade, essas ideias são figurações a respeito de uma ideia fundamental. Né? Na verdade, nós temos globos obscuros, né, que ainda não atingiram um processo evolutivo, e as pessoas que não reencarnarem mais na Terra reencarnam em globos obscuros. Elas não vão perder o trem da evolução. Não, porque Elas vão ter outros momentos evolutivos, mas não na Terra. Lá em outro lugar, né? Mais ou menos evoluído. Evidentemente, vai haver um enxugamento na Terra. Né? Então, você não sabe como que vai ser esse processo, né? Enxugamento. Talvez natural, de grandes catástrofes, talvez por doenças, ou fome. São vários os processos. São vários, né? Um dos processos é a guerra, né? A guerra. Que pode estar... Um dos processos é a guerra. Então, os grandes cataclismas, as guerras, não acontecem por acaso. Mas nada acontece por acaso. É derivado de leis kármicas que funcionam. Então, essa limpeza vai haver realmente... E até em curto prazo, pelo que você está isso é progressivo, isso vai acontecendo, né? Vai acontecendo. Então, a pessoa que está observando isso, observa e vê qual é o comportamento dela diante dessa situação. Vale a pena, então, trabalhar pela evolução, né? Vale a pena porque ela está, evidentemente, trabalhando pelo processo. Mas não é uma condenação também, não é uma condenação. Uma pessoa que não passar para a nossa civilização, ela vai ter a oportunidade de mais tarde voltar a... Aí tem a questão do desviado de capela, né? Ah, sim, Que realmente é uma história muito interessante, mas tem sentido. Tem fundamento, tem sentido. Bom, então a gente pode dizer que finalizou esse primeiro período do nosso assunto da Segunda Guerra, né? Sim. Bom, a gente vai continuar com esse assunto, pessoal, que esse assunto tem muito pano para manga ainda. Inclusive, a gente não entrou nos assuntos aí mais intensos sobre o Hitler e a sua corte, né? Que a gente Exatamente. dizer assim, né? E até para os atos de Stalin também. Então a gente vai ter muito mais assuntos bacanas com vocês aí, com o professor Walter Teixeira, e quem vai estar junto com a gente vai ser o Orlando de Freitas Júnior e o Fred João, no próximo Tocando Oculto. Então fiquem com a gente. Olá, amigo internauta. Então novamente aqui é o Fred João com o Orlando de Freitas Júnior, trazendo o nosso querido Walter Teixeira para vocês aqui, falando um pouco mais sobre o lado oculto da Segunda Guerra Mundial. E agora, propriamente, então, professor, a gente vai conseguir entrar nessa coisa do misticismo. Do misticismo, né? Da funda. A gente vai começar a entrar por esse caminho aí. Então, Orlando, você tem alguma pergunta para o professor aí? Não, por enquanto não. Vamos entrar nessa parte aí, que aí vai surgir Promete, vai ter muita pergunta. A gente vai fazer daqui a pouco. Vamos lá. Então, apenas ressaltando o seguinte: quando se fala ocultismo no mundo de Hitler, do nazismo, é ocultismo degenerado. Então é importante Isso falar. é importante. Porque a pessoa diz assim, ocultismo, não, esse é ocultismo involutivo, é o degenerado. Porque aqui no Ocidente o pessoal costuma deturpar os conceitos. Exatamente. Tem esse detalhe aí para ser considerado. Porque as tradições no sentido iniciático, elas podem ser corretas e degeneradas, porque elas se degeneram também, né? Então isso aí é muito importante deixar bem claro isso. Legal. Então, evidentemente, quando a gente fala em ocultismo no nazismo, é ocultismo degenerado, é involutivo, né? Da corrente lunar. Isso é muito importante. Deixar esse detalhe, essa característica. Então, evidentemente, tem uma origem, né? Isso aí não foi claro que não foi o Hitler que inventou, nem os seus seguidores. Né? O misticismo nazi tem origem nas ideias. Agora vou citar nomes, né? Do racista de Arthur de Gobineau, Guy von List, Jorge Lanz von Liebenfels, né, que tiveram um papel importante no início e vieram fundar movimentos após guerra. Oficiais de alta patente como Heinrich Himmler, Rudolf Hess, Walter Darré foram conhecidos pelo seu interesse no misticismo e no paranormalidade. Então existiram pensadores, né, que falavam sobre esse assunto do ocultismo, né, e, quer dizer, uns falavam sobre o ocultismo, outros falavam sobre a eugenia, sobre
raça, a manutenção da pureza da raça germânica. Então foi uma série de fatos que foram gerando este conjunto que nós conhecemos como nazismo, né? E também o que teve uma importância muito grande foi a mitologia pagã, né? Mitologia pagã. O papel desempenhado pelo misticismo no desenvolvimento do nazismo, dos seus ideais, foi imediatamente identificado em 1940, vou citar o nome, Lewis Spencer, na sua obra As Causas Ocultas da Presente Guerra. O esoterismo hitleriano centra-se nas mitologias pagãs, pré-cristãs, como a hindu e samurai. Eles vão lá longe, né? Agora, evidentemente, esse movimento nazista trabalha diariamente para se substituir a tradição cristã pela tradição pagã, cultural. Não que ela não tenha validade, mas ela tem uma validade cultural restrita a um determinado momento da história, né, etc. Dentro do contexto. Você não pode pegar a mitologia pagã nórdica e eliminar todo o resto e deixar só aquilo, né? Mas, veja bem, o trabalho dele, que eles faziam, é justamente eliminar aquele tripé, aquele primeiro ponto de apoio, né? A tradição judaica cristã. Então, veja bem, o nazismo lutava contra a Igreja Católica, é isso? Não chegaram a invadir o Vaticano, já tiveram, os nazistas estiveram lá. Não, mas peraí. Mas não chegaram, mas houve uma tentativa até de aprisionar o Papa, etc. Mas inclusive foi a Igreja Católica que deu cobertura para muitos chefes nazistas se esconderem lá. A Igreja Católica mantinha-se. Mas pelo lado oculto também, muitos católicos agiam no sentido de proteger os nazistas. Não, mas nazistas também. Cobertaram muitos nazistas. Mas a questão do nazismo é o seguinte: havia um grande trabalho para destruir a aceitação da Igreja Católica, do cristianismo no mundo alemão, e deixar somente a prevalência dos ritos nórdicos, né? E, evidentemente, baseado em conhecimento de ordem transcendental, né? Degenerada, evidentemente, vindo de outros tempos, né? Nesse sentido, existia a Ordem dos Teutões, né, que também teria uma grande importância, é a Sociedade Vril. O que é a Vril? Não tem atividade documentada até 1915, mas crê-se que foi fundada por um general chamado Karl Haushofer, um aluno do mágico e metafísico russo Georgy Ivanovich Gurdjieff. Gurdjieff. Então, não que o Gurdjieff tivesse participado da Sociedade Vril, não é essa história. Mas este general, evidentemente, foi aluno do Gurdjieff e usou muitos detalhes a respeito. O que significa? Do que se tratava? O Gurdjieff tinha um trabalho extenso ligado com as confrarias de ordem iniciática evolutiva. Ele não fazia trabalho involutivo, evolutiva, né? E ele chegava até a dizer que ele tinha ido aos mundos internos. Aos mundos internos, né? No deserto de Gobi. Inclusive ele falou que ele foi vendado e levado para ele não ver. Levaram o vendado, trouxeram o vendado, né? Isso ele contou. Qual embocadura ele falou? Não? Ele não falou, ele falou ali na região do deserto de Gobi, né? A informação que ele traz. Bom, então essa é uma. Então ele tinha muita. Então você vê, havia muita ligação desses seres, né? Eles obtinham informações para formar essa sociedade, a Sociedade Vril. Então, em Berlim, Haushofer, esse general, né, fundou a Sociedade Vril. Olha só, veja só. O seu objetivo era explorar as origens da raça ariana e praticar exercícios de concentração para acordar as forças de Vril, evidentemente relacionada a uma raça subterrânea, né? E nós sabemos que essa força Vril, pela teosofia fala, era utilizada para movimentar os Vimanas. Os Vimanas eram evidentemente uma força muito forte, né? Que o pessoal já deve conhecer pelos discos voadores, as naves espaciais. Existiam os Vimanas, né? Está lá na antiga literatura da Índia, né? Os Vedas, né? Cita os Vimanas, então eles estavam lá de olho para ver se, claro, para utilizar essa energia para fins bélicos, né? Sempre para fins bélicos. Tem até para a dominação para a supremacia da raça alemã, né? Então ele foi fundado. Vi uma Krika Josta, né? Que fala também. Fala assim.
Então, esses Gurdjieff, tanto Gurdjieff e Hausdorff afirmaram ter contatos com fontes tibetanas que tinham o segredo dos super-homens. Pois justamente, há quem afirme, agora eu estou lendo o texto porque é necessário, há quem afirme que o poder persuasivo de Hitler adivinha dos segredos ensinados por Gurdjieff, que tinha aprendido com os sufis e os lamas tibetanos, e estavam familiarizados com os ensinamentos zen da sociedade japonesa do dragão verde. Então a coisa é muito ampla, né? A coisa vai indo, né? Depois, nesse sentido, nós já falamos a sociedade Thule, né? A Thule, aquela sociedade Thule que tinha justamente a forma a suástica. Da suástica, que na verdade na suástica é suástica, girando em sentido contrário, e uma espada. Essa era a imagem básica da sociedade Thule, que foi usada como símbolo do partido nazista. Né? Foi fundada no dia 17 de agosto de 18 por Rudolf von Sobentendorf, na cidade de Munique. Ele tinha se educado em ocultismo, misticismo islâmico, alquimia, rosacrucianismo e muito mais na Turquia, onde também havia sido iniciado na maçonaria. Então o pessoal circulava por várias fontes, né? E, além disso, Thule estudava ocultismo, parapsicologia, alquimia, seu símbolo era suástica com uma adaga no centro. Então, evidentemente, surge o Hitler, como já falamos, se aproxima da sociedade Thule, né? E obtém as informações necessárias para o seu trabalho, né? Mas depois a sociedade Thule entra em... Ela tem que... Ela acaba também. Ela não acaba, ela é obrigada a se retrair. Né? Em 1919, a sociedade criou o Partido Alemão dos Trabalhadores, foi criado pela sociedade Thule. Né? Nesse ano, Dietrich Eckart, um membro do círculo mais recente da sociedade, né? Thule iniciou Hitler na sociedade. E começou a treiná-lo nos seus métodos para utilizar o poder vril, a qual a sociedade ocultista ansiava alcançar, a capacidade de curar e ferir pessoas, levantar objetos e por fim fazer a elevação dos próprias pessoas para outra dimensão de nível superior. Então, são ideias, né? Relativamente a inserção do Hitler nesse contexto, né? Do ocultismo, da sociedade Thule. Isso é muito importante. Eu não sei se foi exatamente nessa parte nesse momento que ele começou a visualizar a importância dos discos voadores que ele tanto almejava conquistar e pegar, né? Existe uma história que a Alemanha estava desenvolvendo todo um projeto, né? Exato. Novos objetos, né? Tem um nome, isso daí tem um nome de ensino, não sei o quê. Muitos dizem que até os americanos tomaram posse desses projetos. Tem até uma arquitetura no meio do mato lá. Etc. Tem tudo mais sério, mas evidentemente esses assuntos não são muito difundidos. A gente fica na dúvida se realmente. Talvez quem saiba melhor isso são as pessoas que partiram para trabalhar para o governo americano, né? Que depois da Alemanha. Mas que tinha um grupo de tecnologia muito forte da Alemanha. Tanto que a V2 foi desenvolvida lá, né? O processo de foguete de V2. E que foi utilizado depois. A V1 inicialmente tinha asas, né? Mas depois lançaram os próprios foguetes. Então, depois os Estados Unidos ele acabou aproveitando essa tecnologia para intensificar o projeto deles. Os Estados Unidos pegou o Wernher von Braun, né? O Bambam, né? Ele fazia o projeto lá de desenvolvimento, né? Dos foguetes balísticos, depois se tornou balístico, né? Então, internacional, né? Intercontinental. Né? Depois, em 1920, Hitler tornou-se líder do Partido Alemão dos Trabalhadores. Isso. Então, aí começa, evidentemente... Ele ganha notoriedade, aquela coisa toda, né? Que a gente já... A sociedade Thule influenciou Hitler a dar o golpe. Então, ele realmente foi esse processo de surgimento do Hitler a partir da sociedade Thule. Né? Tá. Depois surge uma outra pessoa, né? Heinrich Himmler. Isso é na história. Né? Em 1935, Hitler estabeleceu o Ahnenerbe, Departamento para Estudo da Herança Ancestral, entre outras funções, encarregando Himmler de pesquisar runas germânicas e as origens da suástica, além de situar a origem da superioridade da raça ariana. Aliás, o símbolo da SS é uma runa germânica. Sim, a runa do poder, né? A runa do poder, exatamente. Aquela SS é um símbolo
da runa, né? Então, toda a simbologia muito forte, né? E o Himmler tornou-se o braço direito do Hitler na questão do mundo oculto. Porque ele, na verdade, o Hitler consultava ele direto, né? Direto. Era algum problema, consultava, tá bom para fazer tal coisa aqui? Vamos atacar depois, aqui, mais tarde, aqui não está no texto, né? Mas está toda essa... Na internet... Não está no texto, mas está no contexto. No contexto. O próprio Himmler, com o tempo, começou a usar pêndulos, a técnica de pêndulos, para localizar os alvos no Oceano Atlântico Norte. Então eles desenvolveram, dizem que funcionava. Então eles localizavam com um pêndulo em cima do mapa, assim, eles sabiam exatamente onde eles iriam soltar os torpedos, etc. Quer dizer, toda uma série de elementos ocultos, né, que utilizavam para nesse processo. Eles usavam a ritualística também com relação a luas, usavam tudo isso? Justamente. Depois nós vamos entrar nisso aí. Agora, uma coisa muito importante que decidiu a vida do Himmler, também, foram as expedições para encontrar a taça do Santo Graal e a lança de Longinos. Porque a literatura diz, os historiadores, aqueles que estudam, né, que o Hitler achava que de posse da taça do Santo Graal, ele queria uma posse muito importante de poder. Ele tinha essa noção. E o Longinos, a lança de Longinos, aquela que o Longino usou para lancear o Jesus Cristo, né? Que José da Arimateia, evidentemente, né, conforme diz a teologia, ele recolheu a tradição iniciática, dizia que ele recolheu ali, evidentemente, o sangue de Jesus Cristo, né, na tragédia da crucificação. Foram organizadas expedições ao Tibete, Nepal, Grécia, ao Ártico e Antártica em busca da nação ariana de Hiperbórea. Isso aí realmente existe um contexto errado com relação à teosofia, porque a Hiperbórea não era a primeira raça. A raça ariana. Se bem que a Hiperbórea, hiper quer dizer acima, bóreo significa é um vento que tem no extremo da região ártica, né? Então, hiperbórea, além desses ventos, além de bóreos, né? Aí vem boreal, a noção de boreal, né? Será que aí a intenção hiperbórea seria para poder entrar, de repente, pelo mundos internos, que aí que seria talvez a referência, quem sabe. Ou uma confusão deles próprios de interpretação, falando como hiperbórea, como se achasse que os mundos internos fosse uma raça. Aí vem a Terra Oca, eles pesquisavam tudo isso, eles sabiam. Mas se você fala hiper, realmente faz sentido. E acima dos ventos, provavelmente acho que eles pensaram isso para ir até lá. E a ligação sempre está ligada com as tradições nórdicas, né? Que era o foco deles, né? O tempo todo. Então eu vejo aqui. Ele fala em busca da nação ariana de Hiperbórea, mas não bate bem com a teosofia, porque a raça Hiperbórea é a primeira, né? Era a segunda, né? A ariana, a raça adâmica, depois Hiperbórea. Mas a Hiperbórea não era uma raça humana. Ela não era um experimento, na verdade. Um experimento, exatamente. Então, mas tudo bem. Então foram organizadas buscas similares. Mas só um complemento, a primeira pode ser bórea também, não pode? Bórea, exatamente. Bórea ou adâmica. Né? Adâmica. Exatamente. É bórea, pode ser bórea também. Foram organizadas ainda expedições similares em busca de objetos semíticos que se acreditava trazer consigo poderes especiais ao seu portador. Bom, já falamos, Santo Graal e lança do destino. Né? Mas, apesar da enorme força que despertava na sociedade europeia, anticomunista e antissemita, Hitler temeu que Thule fosse controlar o que somente ele gostaria de obter o comando da Alemanha. Então ele ficou receoso com isso. Então é aquela mesma história que nós já falamos, né? O líder autocrático, ele utiliza a estrutura para subir, e depois ele próprio destrói essa estrutura. Né? O Hitler fez isso, o Stalin fez isso, e normalmente se faz isso, os autocratas. Né? Então ele não destruiu Thule, mas ele tirou passou para a clandestinidade. Com isso, quando proibiu as reuniões das sociedades secretas, ele proibiu as reuniões das sociedades secretas.
temendo a trama de um golpe de Estado contra si. Então, evidentemente, ele teve um monopólio. Não, só nós fazemos isso. E Himmler é o meu apóstolo. Né? É o Himmler que tem o destino de conduzir essa questão dos estudos ocultos. Então, ele tirou o Himmler da jogada. Não, tirou o Tully da jogada. Tully da jogada. Tully não ficou imune e também passou a clandestinidade da Alemanha, mesmo que ele pregasse o mesmo evangelho que Adolf Hitler. Eles falavam a mesma linguagem, mas foram eliminados. Uhum. Agora uma coisa, oração a Hitler. Evidentemente, a cristandade, né, cai de pau. Cai fora. Eles não fazem procissões, nem demonstrações ao Cristo, né? Fazem sempre a tradição nórdica. Né? E, evidentemente, em alguns orfanatos existia uma oração a Hitler. Eu tenho o texto em alemão, né? Então a tradução aproximada da oração, que as criancinhas de 4, 5 anos repetiam diariamente. Como é que era? Era assim: Führer, mein Führer, que me fosse enviado por Deus. Protege-me e mantém-me vivo por muito tempo. Salvaste a Alemanha da mais profunda miséria. A ti devo meu pão de cada dia. Nossa, mano. Führer, meu filho, minha fé, minha luz. Führer, meu filho, não me abandones. Caramba. Quer dizer, um Pai Nosso, né? Dado por Deus, estava se colocando um Pai no Nosso, contexto e você católico como filho de Deus na Terra. Eu tenho lá baixado na internet e as criancinhas, né, falando sobre essa. E as criancinhas chamavam o Hitler de tio Hitler, né? Putz. O tio Hitler, né? Mas nessa oração era o Führer, né? Era uma coisa impressionante, era uma lavagem cerebral. Total, era com adolescentes. Eles faziam lavagem cerebral com. Eu até conheci uma pessoa que viveu na Alemanha naquela época, né? Uhum. E o marido dela, eu vou contar essa história que é muito interessante. Claro. O marido era engenheiro, né? E trabalhava na fábrica, e quando os russos entraram, o marido sumiu. Eles levaram o marido para a União Soviética, ela nunca mais viu o marido. Ela veio para o Brasil, né? E os aliados soltavam bombas em cima da Alemanha de uma forma brutal, né? Mas ela tinha um primo, que era da juventude nazista. Veja aí a destruição da família. Tá. Eu vou contar a destruição da família, que já está se fazendo hoje atualmente no mundo. E no Brasil também. Uhum. Então o que acontecia? O menino prestava obediência ao Führer. E entrava em casa batendo a sola da bota. Ia lá, jantava, almoçava. Mas se o pai falava alguma coisa contra o Hitler, a obrigação dele era ir lá e denunciar o pai. Nossa. No dia seguinte, ou no mesmo dia, estava a Gestapo estava lá e assim. Então, isso a minha amiga contou. Caramba. A minha amiga, e aí, já falecida, então era assim. Perfeito. E tem um texto aí, falando agora da Coreia do Norte, aonde um cara que fugiu conta algo parecido. Ele denunciou a mãe e o irmão que eles foram mortos. Ele foi criado lá dentro daquele tipo num campo de concentração, uma fábrica, algo assim, e ele tinha essa educação. Então ele denunciou a mãe e o irmão que depois foi morto, depois ele fugiu e aí dá essa declaração toda. Aí no filme da Noviça Rebelde tem um trecho que o menino pertence o namorado de uma das filhas do comandante, pertence a essa parte juventude e ele que denuncia. Isso. Ele que faz a denúncia, que ali na Terra Noviça Rebelde eles fazem uma referência a isso. E era obrigação. Obrigação total submissão ao Führer, né? Então não existia família. Era o Führer. Entendi.